Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal e aqui a ideia é falar muito sobre nutrição, muito sobre temas que circundam a questão do atendimento nutricional, dos resultados e futuramente, né? A gente está no começo de um projeto, mas futuramente a ideia é que a gente traga alguns temas até um pouquinho mais técnicos para pessoas que não são formadas em nutrição. Então, esse canal é destinado a você que tem dúvidas, que tem questões com a própria nutrição, com a consulta e que te fazem não buscar este serviço, tá bom? Hoje, basicamente, nós vamos falar sobre feedback das avaliações. Para quem está acompanhando os vídeos, já sabe que nós estamos falando sobre avaliações nutricionais. E é claro que as que mais causam medo são as avaliações do percentual de gordura e massa corporal. Dito isso, caso você tenha algum tipo de dúvida ou não acompanhou o que foi falado nos vídeos anteriores, recomendo que vocês voltem um, dois vídeos atrás, que é quando nós demos o pontapé inicial dentro dessa temática, para que você entenda o que nos trouxe até aqui, beleza? Falando em feedback das avaliações nutricionais, tanto da semiologia, que eu falei para vocês no último vídeo, tanto quanto das avaliações de composição corporal, sejam elas avaliações de perímetros, né, de circunferências, ou de percentual de gordura e massa muscular, num contexto geral, esses feedbacks eles precisam acontecer. É importante que o profissional consiga passar a ideia do que foi achado dentro dessas avaliações e que ele dê um contexto para o paciente. E por último, mas não menos importante, mas também que o nutricionista seguir em cima dessas avaliações, em cima desses resultados que foram encontrados dentro dessas avaliações, para que o plano alimentar esteja de acordo com os resultados que o nutricionista quer e precisa encontrar. Então, basicamente, o que acontece? O nutricionista vai lá, ele fez a avaliação e imaginemos que seja uma primeira consulta. O nutricionista ele não tem dados comparativos, ele não tem dados prévios, enfim, são os primeiros dados coletados por aquele profissional. E esses dados iniciais vão nos dar a ideia de período de base. Então, como que está a base desse paciente? Como que esse paciente se encontra neste primeiro momento, tá? E as avaliações subsequentes dessa composição corporal vão servir para nortear também o nutricionista. O que tem acontecido, quais as alterações para cada tipo de plano, ferramenta ou mesmo estratégia nutricional, tá? E como essas estratégias, planos e ações têm funcionado para aquele paciente, baseado nos resultados e também na conversa dentro do consultório. Então, o que eu quero dizer com isso tudo é que basicamente não é suficiente nos pautarmos em cima dos números, mas que esses números precisam ser contextualizados, tá? Então, muitas vezes em consultório eu encontro números que talvez não sejam satisfatórios, tanto para mim quanto para o paciente, mas em conversa nós identificamos que houve uma dificuldade do paciente em realizar o plano alimentar, por exemplo, durante um período, porque ele viajou, tirou férias, ou porque ele se lesionou, não conseguiu realizar o exercício físico dele que era programado e calculado, que ele entrava dentro da conta do plano alimentar que foi criado para ele, que foi baseado em cima dos dados dele, mas que talvez não tenha sido relatado ou de próprias mesmo de dificuldades que o paciente possa ter encontrado para não realizar o plano alimentar de maneira adequada ou satisfatória, tá? Então, estes números, na hora de dar o feedback, nós precisamos contextualizá-los. Ó, veja aqui, paciente, o seu percentual de gordura aumentou, mas acredito que possa ser em decorrência destes fatores. Ó, muito legal, você aumentou o seu percentual de massa muscular, mas não reduziu o percentual de gordura. Muito provavelmente pode ser, a minha hipótese é de que estes valores de percentual de gordura não tenham se alterado por conta do plano alimentar. Então você realizou exercício físico para ganho de massa muscular, mas não apresentou uma redução na gordura corporal porque já era esperado. Então muitas das vezes em que os pacientes passam em consulta, eu particularmente gosto muito de norteá-lo sobre eu acredito que isso aqui vai acontecer, porém nós temos todos esses outros cenários, tá?
Então é muito possível, muito provável que o paciente ele se inquiete com os números, sejam eles bons, sejam eles ruins. Então, esse feedback precisa ser feito de forma adequada e com os pés no chão, para que o próprio paciente entenda a importância desse número, mas principalmente o porquê esse número aconteceu. Então sim, importantíssimo, imprescindível que nós consigamos manter o paciente dentro da consulta, dentro daquele momento de avaliação, de troca de informações, sem deixar que ele saia, entre aspas, da avaliação por conta de um resultado muito satisfatório ou insatisfatório, tá? Ou mesmo um resultado, enfim, que não tenha apresentado tanta diferença. Mas o feedback ele precisa ser feito durante a consulta e também utilizado para manipular a próxima estratégia nutricional. O que você vai fazer? Você vai aumentar a quantidade de comida que o paciente come? Você vai reduzir? Tá. Então, assim, para você que é paciente, o que eu indico? Que você, ao receber esses dados, tente coletar, assim, dentro da sua memória, dentro do seu dia a dia, da sua rotina, motivos pelos quais isso possa ter acontecido, seja esse resultado satisfatório ou não satisfatório, mas que isso seja informado ao nutricionista, para que juntos vocês consigam pensar de uma maneira adequada, a ponto de que isso possa ser importante para a tomada de decisão tanto do profissional quanto do paciente, tá bom? Então essa tomada de decisão, ela vai ser feita em cima desse feedback de avaliações e tudo mais, porque são os números que talvez melhor nos indiquem o que tem acontecido, tá? Em que vão nos mostrar se nós estamos no caminho certo ou não. Por isso, cada informação, seja da parte do nutricionista, do profissional nutricionista ou do paciente, necessitam ser extremamente claros, discutidos e que esses dados possam ser assim relevantes para uma melhor escolha, para uma manutenção dessa escolha. Então o paciente ele participa 100% tanto do feedback das avaliações quanto da próxima tomada de decisão, tá bom? Então, a última coisa que eu tenho para dizer para você é que independentemente do seu resultado, você precisa receber essa informação, entendê-la da melhor maneira possível e saber que isso aconteceu por algum motivo. E dentro das obrigações, digamos assim, do paciente, está o entendimento da rotina, que basicamente é o fator mais importante para que o próprio paciente consiga passar para o nutricionista as suas necessidades, suas dificuldades e também as suas preferências, tá bom? A gente fica por aqui. No próximo vídeo, a gente vai falar se os dados das avaliações são realmente relevantes, são realmente confiáveis ou se eles não são muito confiáveis, tá bom? Então vocês que estão acompanhando os vídeos, aguardo vocês na próxima e até lá.